convidar de café, vai ter que fazer um balde, né? Iremos sim. Bom, eu vou tentar fazer uma fala bem sucinta e vou quebrar um pouco o protocolo e vou colocar a carroça na frente dos bois aqui. Semana passada, eu tive aqui nessa comissão e, ao final dos trabalhos, eu me vi com o dever de fazer um elogio ao deputado Paulo Poletto e ao meu amigo e conterrâneo, o deputado Osmar Terra, porque fizeram uma audiência pública de um tema estratégico, crucial para o sistema público de saúde, que é o problema da regionalização. E hoje eu tenho que começar elogiando mais uma vez o deputado Paulo Poletto, presidindo esta sessão, num tema que está se mostrando também uma discussão absolutamente estratégica para a saúde pública e o nosso sistema único de saúde, que é essa política que a gente defende com unhas e dentes, porque é uma política de inclusão social, uma política importantíssima, historicamente falando, para toda a sociedade brasileira. As questões que foram colocadas aqui me pareceram muito claras. Existe sim, um projeto estratégico nacional, o projeto Hemobras. Esse projeto precisa ser garantido. Ponto. Essa, então, é uma reunião muito bem-vinda, porque é uma reunião de articulação, né, de um debate em torno desse projeto, para buscar os caminhos. Os caminhos é garantir o projeto. Os caminhos passam pela garantia do projeto, né? Entre outras coisas, se buscar, né, reequilíbrios na relação comercial da Hemobras com o Ministério da Saúde. Isso é uma coisa que o Dr. Rômulo falou que até que transcende o próprio Ministério da Saúde. A gente sabe que o Ministério da Saúde, ele, de um modo geral, é uma força política de defesa do Sistema Único de Saúde. Mas a gente sabe também que os governos não são homogêneos e a gente sabe, talvez, que essa força não seja o vetor determinante dentro das decisões políticas a nível governamental. Infelizmente, essa é uma realidade nacional e o SUS é um SUS que padece, nós discutimos isso na semana passada, de um grave problema. O SUS vem sendo solapado, eu usaria essa palavra dura, solapado, sim, pela área econômica. Porque há um processo progressivo de desfinanciamento do Sistema Único de Saúde. E isso aponta para grupos, setores de governo, que estão mostrando uma posição política contrária ao sistema, sejamos claros. E eu acho que é preciso, sim, esses setores articulados com políticas, defendendo políticos como o SUS, tanto do governo, no Ministério da Saúde, como do parlamento, aqui tão bem representado pelo deputado Paulo Poletto, que se articulem e lutem politicamente. Essa é a luta democrática, essa é a luta republicana. E no seu viés mais republicano, porque é uma luta em prol da população. Então, me parece que Hemobras é uma questão que hoje ela é objeto de um desenho, de uma articulação política maior em prol da garantia do processo. E na questão específica, doutor Bácara, da discussão em torno do que é contingencialmente, né, circunstancialmente, as definições atuais da política, em primeiro lugar, vamos fazer um reconhecimento ao Ministério da Saúde. Realmente, a gente percebe um avanço muito grande na política de sangue do Brasil nos últimos anos. Não é? Essa transição de uma posição mais claudicante do Ministério da Saúde, de uma atenção por demanda, para começar a assumir cada vez mais plenamente, e eu espero que seja cada vez mais e mais rápido, mais plenamente, a profilaxia, né, mostra esse avanço. No caso do DF, a gente está vendo aqui, eu comecei minha fala dizendo que os gregos separavam a doxa da episteme, né, mas parece que, se a gente for olhar, o próprio campo da episteme, ou seja, o campo dos enunciados objetivos da ciência, nós vamos encontrar opiniões ou posições diversas, quer dizer, há um quê de doxa na episteme, há um quê de opinião na objetividade científica, né? Então, eu estou vendo que o senhor tem uma opinião de 3 unidades, 3 UIs, né, per capita, a representante aqui do DF, do que foi um centro de referência que, infelizmente, foi perseguida, e sua estrutura foi destruída, é uma pena, foi um desserviço que fizeram aqui no Distrito Federal, a um trabalho que estava... basicamente, um desserviço aos usuários. E com desdobramentos trágicos que eu coloquei aqui. Porque pessoas morreram em decorrência desse desserviço, né? Isso são questões que estão já judicializadas. Mas, enfim, existem posições diversas. Não é? A gente tem que ter um certo cuidado
Nós somos um Estado de Direito, uma república, há uma divisão de poderes. Se existem decisões judiciais, o senhor falou na questão das decisões judiciais que calçam os pacientes do DF. A judicialização é um problema. Eu diria que é um mal, mas é um mal necessário, não é? É um mal necessário. Realmente, a judicialização é produto da não efetivação da política. Ela é um desdobramento da não efetivação da política. E a não efetivação da política não é um desdobramento da vontade do Ministério da Saúde, pelo contrário, é dessa equação que a gente tem acompanhado nos 20 anos de SUS, 20 e tantos anos de SUS, 20 e tantos anos de SUS, o Ministério da Saúde é a força não hegemônica. Porque se fosse, o SUS já estaria bem mais implantado, né? E apesar de tudo isso, o que se implantou do SUS, se produziu quantidade de saúde pública que a população brasileira nunca teve. O que mostra que o caminho do SUS é o caminho que a gente deve perseguir. Só que a gente está vendo que esse caminho está sendo abandonado por setores muito poderosos dentro da equação de governo. E isso nos preocupa demais. Sobre essas questões técnicas, se há decisões judiciais, as decisões são feitas para serem cumpridas. Eu chamo essa judicialização das ações combinatórias individuais de judicialização desestruturante, porque ela impõe um ganho de irracionalidade num sistema que já tem irracionalidade demais. Falta de modelo de gestão, subfinanciamento progressivo, cada vez maior, enfim, todas essas dificuldades que a gente encontra. Aí vem um volume de interferência calçada na lógica da casuística, que é a lógica determinante dos processos judiciais, e ainda impõe um ganho de racionalidade que o sistema muitas vezes não suporta. Aliás, eu levantei isso na semana passada, me preocupa, pelo menos a esse promotor aqui, observar um certo movimento de setores que estão tentando manipular politicamente os prefeitos, que são as grandes vítimas, de um modo geral, da judicialização, no sentido de convencê-los, está vendo o inferno da judicialização, o inferno do SUS, vamos caminhar pelo caminho dos planos de saúde. Aquela plano de saúde que a gente vai dar dinheiro público para alguns grupos empresariais, não é? E que na hora deles prestarem as ações de serviço de saúde, a gente sabe como funciona, porque na área privada funciona exatamente assim, eles não prestam o serviço. Então, esse é um caminho que a gente tem que lutar contra também, deputado. E eu espero que a gente consiga, sim, retomar o centro de referência aqui no Distrito Federal. Espero que a gente reconstrua isso. E que a gente chegue a um acordo, a um diálogo, não é, que respeite os hemofílicos do DF, respeite o trabalho que foi feito até agora, que se reconheça isso, não é? E que a gente consiga não ofender o princípio do não retrocesso da implantação de políticas, que é um princípio constitucional muito importante. E, enfim, se eu tivesse que dizer numa só palavra, eu terminaria a minha fala parafraseando o rock nacional, quando o rock nacional diz: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. O hemofílico não quer só viver, ele quer viver com dignidade, ele quer viver com intensidade, sempre ali onde a vida pedir que ele viva intensamente. É isso. Muito obrigado.